mais um episódio do Autenticidade em Pauta. Eu sou Luana Gontijo, com Silvana Machado. Isso aí, gente. Hoje nós temos, nesse 5º episódio, uma convidada muito especial. Que, na verdade, ela seria a primeira convidada do nosso podcast, mas por questão de agenda não deu. E agora a gente conseguiu uma agenda com ela, que é a Simone Lacerda, gente. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. O privilégio é meu, a honra é minha estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, contar um pouquinho como eu conheci a Simone, né? Eu conheci logo no início da pandemia, online, né? E a gente conversou muito, ela fez uma mentoria comigo. E aí foi interessante, porque a gente conversou muito ali, só que a gente nunca se conheceu pessoalmente. E foi esse ano que a gente teve o primeiro contato. E foi interessante porque parecia que a gente já se conhecia há mais tempo. Por quê? A Simone, ela trabalha com identidade através da consultoria de imagem. Ela leva, através dessa consultoria de imagem também, o autoconhecimento para as pessoas. Ela também traz a palavra de Deus e a identidade conectada àquela pessoa. E assim, é uma pessoa que eu sei que inspira muitas mulheres. E é muito autêntica e traz a sua elegância com muita autenticidade. Então, por isso que ela está aqui hoje. E então, é uma leveza também, né? Sim. A gente vai deixar ela se apresentar, mas sim. Eu já ouvi falar muito dela. Conheci hoje também aqui na gravação do podcast. Mas ela já entra, ela já traz uma leveza, algo muito gostoso. E é alta, gente. Eu adoro encontrar com pessoas da minha altura. Então, isso já é um ponto a favor. Já tem um rapó aqui de altura. Mas muito simpática e muito leve. Simone, se apresenta pra gente. Fala um pouquinho obrigada. Depois dessa apresentação, tá difícil. Elegante, linda, sofisticada. Nossa, meu Deus, tá sem graça aqui não, com essa apresentação. É isso toda. Tudo e muito mais, eu tenho certeza. Não, imagina. Obrigada. Eu sou filha de Deus em primeiro lugar, Sim. né? Essa é a minha real identidade, porque eu falo que é algo que ninguém pode tirar de mim. As outras funções todas, elas podem mudar de lugar, podem sumir, mas isso não. E são momentâneas, né, muitas vezes. Às vezes é um tempo que a gente está vivendo ali naquela função, mas o Filho de Deus não, é eterno, né? Então é minha principal identidade. Mas eu sou consultora de imagem já há 14 anos, trabalho com mulheres. E trabalho com mulheres, mentorando mulheres, cuidando de mulheres há 18 anos mais ou menos. Quase 20 anos já. Que eu ouço mulheres de todos os tipos, todas as idades, todos os lugares. Delícia. Então eu amo assim, incentivar mulheres, ajudar cada uma a achar seu propósito, a sua direção, a entender que existe algo maior para nós fazermos aqui nessa terra, né? Sim, não é só o trabalho, é algo que está além do trabalho. Então essa é minha vida é essa. Tenho uma família linda, assim, linda mesmo. Que Deus me deu, abençoado. Tenho marido, Fábio, meus filhos Esther e Estevão. Esther de 13 anos, Estevão de 11. E são uma bênção, graças a Deus. É um desafio muito grande, né? Criar filhos hoje em dia. Mas Deus tem dado graça pra gente. Que bom. E é muito interessante, né, Si? Porque até para você cuidar de uma outra vida, né? Porque eu acredito que a maternidade é isso. Você traz ali a sua identidade real para contribuir para do outro. Que seja na maternidade, que seja com as mulheres que você mentora também, não é mesmo? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, os filhos, na verdade, a maternidade ela é muito desafiadora porque acaba que alguns defeitos, algumas coisas que nós temos em nós, você identifica muito nos seus filhos, Sim. porque segue muito padrão. A Luana vai falar disso. Maria Elisa, minha cópia é autenticada. Então eu vejo muito nos meus filhos, só que eu vejo aquilo que eu já superei, que eu já melhorei. E aí eu vejo que eles estão começando e eu falo, ai meu Deus, um caminho tão longo ainda para poder melhorar isso aqui, né? E eu vejo em mim aquilo, eu falo, ai meu Deus, vamos encurtar esse caminho. E eu explico para eles, e aí assim fica até mais fácil. Eu hoje com a sabedoria de Deus, porque antigamente eu não tinha tido encontro com Deus, minha mãe, eu não fui criada em um lar cristão. Uhum. Então, os desafios foram maiores, a comunicação foi muito mais difícil, e hoje em dia eu pego aquilo que para mim não foi muito bom dentro da minha criação. Minha mãe é uma mãe maravilhosa, mas que ela não sabia, o conhecimento que ela não tinha, e eu tento passar isso para os meus filhos. Mas é um desafio muito grande você enxergar defeitos seus nos seus filhos, e ter que
mostrar, alinhar eles, né, no caminho. Mas a Bíblia diz que quando a gente cria os filhos no caminho de Deus, quando você instrui eles no caminho, tem que ser no caminho, não é só falar do caminho, é andar com eles, é andar junto. Eu falo, quando você anda junto com alguém, você acaba pegando o jeito daquela pessoa, né? O jeito de falar, o jeito de pensar. Muito. Então, é muito importante os pais hoje não estarem tão ausentes, mas estar caminhando com os filhos. E essa questão da nossa identidade, né, é uma evolução. E aí a gente vê esses defeitos dos nossos filhos e entende também que, como você disse, seus pais ali não tinham, né, aquele conhecimento que você tem hoje, tudo bem, isso não desqualifica eles como pais, como os pais. Mas a questão de você saber o que você não pode repetir. Porque eu também tenho muito da minha mãe, e ela sempre bateu muito de frente. Nós duas sempre batemos muito de frente porque ela se via em mim, né? Então, o que eu não gostava dela, eu repetia e tinha aquele problema. E hoje, com a minha filha Maria, eu vejo muito isso. Eu tento não repetir isso. Eu falo, tá, eu também já fui assim. Ela vai evoluir, vamos trabalhar. Mas é isso, eu também não cresci num lar cristão. E a minha filha hoje, ela tem essa oportunidade de crescer no lar que ela me vê fazendo devocional. E aí, com isso, ela me pediu o quê? Um livrinho infantil pra fazer devocional junto comigo. Fofa demais ela. Então, assim, é o exemplo. E aí, com isso, eu vou mudando esses defeitinhos que eu vi, que tá nela também, pra ela se tornar aí um adulto com uma identidade em Deus, em Cristo, forte, potente e saber se posicionar. Isso é muito importante. E sabe o que é interessante? Porque a gente tá falando aqui da nossa fé. Nós temos a mesma fé, que é em Cristo. E é tão importante, e eu queria até que você abordasse um pouco isso, que eu sei que você já aborda nos seus treinamentos, em palestras e tudo, o quanto é importante a gente se conhecer na nossa identidade em Cristo para depois vir as outras coisas. Então, eu falo que é muito difícil você se conhecer se você não conhece a Deus. Porque a gente é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, que Deus é esse? Como que eu sou feita à imagem e semelhança de Deus se eu não sei como Deus é? E você só sabe como Deus é tendo um relacionamento com Ele, é igual com as pessoas. Você não tem como ter uma amiga íntima se você não conversar com ela, não tiver um relacionamento com ela. Com o marido, a mesma coisa. Você pode estar na mesma casa e não ter um relacionamento íntimo com o marido. Se você não tem um diálogo, se você não conversa. E Deus é a mesma coisa. Eu falo que com Deus você não tem que falar palavras bonitas, palavras difíceis, você tem que conversar do jeito que você é. Então, quanto mais você conversa com Deus, mais você busca a Deus, mais você conhece Ele, mais você vê que a gente vê que a gente é pequeno demais. E aí você começa a se encher da presença de Deus e deixar um pouco você de lado. E isso molda o nosso caráter, nossos valores, nossos princípios. E a gente consegue, é aí que nós conseguimos melhorar como pessoas, evoluir como pessoas e aconselhar alguém. Porque eu falo que os meus conselhos, às vezes a pessoa nem quer saber. Ela fala, não me interessa o seu conselho, não me interessa o que você acha, mas o que Deus fala não tem como argumentar contra a verdade. Né? E a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, quando a gente se enche da verdade, não existe argumento contra a verdade. E isso firma a nossa identidade, porque se a sua identidade é firmada na verdade, não tem como ninguém questionar quem você é. Sim, é verdade. É engraçado porque eu também não fui criado em nenhum lar. Não, eu falo cristão sim, porque assim, é aquela coisa, né, que a gente acredita, né, às vezes até na família, acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não pratica. E aí é aquela coisa, não adianta acreditar, mas não praticar. Então, eu também não cresci numa família que trouxe isso com a profundidade que eu entendo hoje. E é muito comum, porque vem da minha geração. Os meus avós também não se importaram tanto, e por aí vai. Então, a gente hoje tem essa oportunidade. E principalmente nos tempos atuais, né? Que a gente vê tantas pessoas perdendo a sua identidade. Por quê? Se inspira tanto em alguém que depois quer conversar. Me inspirei tanto na Simone que eu quero conversar igual a Simone conversa. Quero me vestir como a Simone se veste. E não é por aí, né? Quando eu sei que você tem uma associação, Identidade de Valor, que você trabalha em pilares nessa associação. E quando você traz isso para as pessoas, justamente você pode ter a inspiração, né? Mas é entender quem você é, não é mesmo? Não querer, porque o apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na verdade, ele sempre chama a Bíblia sempre chama a gente para a gente ser imitador de Cristo. Então, nosso padrão é ele.
Não tem problema você se inspirar em pessoas, né? Sim. Você admirar pessoas, mas querer ser a pessoa realmente é um problema. Porque cada um tem sua história, cada um tem suas crenças. Quando a gente casa mesmo, você vem de uma crença, o marido de outra. Sim. E aí vocês vão juntar, unir, e aí vocês vão formar ali as crenças de vocês dois, deixando de lado as das famílias e crendo ali no que vocês dois juntos acreditam. Então, por isso que é bom ter Deus como centro, porque quando você tem Deus como centro, ele te direciona em todas as coisas. Sim. Né? E no Identidade de Valor, eu trago a identidade mesmo da mulher, entender qual que é o pilar pessoal, o familiar, o espiritual e o profissional, que são os 4 pilares que nos sustentam. Uma cadeira, uma mesa tem 4 pés, né? Se Sim. tirar um, vai ficar manco. Então, a nossa vida... não funciona. E não funciona, você vai cair. Então, a gente não pode ir tanto para um. Até o espiritual, se você for demais só pro espiritual e esquecer dos outros, a pessoa fica desequilibrada. Sempre é um equilíbrio, né, Simone? Sempre tem que ter. E é interessante você trazer essa questão dos pilares, porque nós vemos hoje uma sociedade que os vários pilares estão sendo esquecidos. E você vê muito pilar profissional em destaque. Né? Você tem aquela questão de eu tenho que ser a melhor profissional, eu tenho que ter um monte de seguidor, eu tenho que estar ali na frente, eu tenho que ser... E aí vou falar de questão de mulher, a mulher ela tá muito nisso. Ela deixou os outros pilares, às vezes até de deixar de ser uma mulher sábia dentro do lar, para ser uma mega profissional. E a gente tá vendo, eu não sei você, mas eu imagino que sim, que já tem aí atendido mulheres, e mulheres que te procuram com dores, porque são super realizadas profissionalmente, mas elas não se conhecem. Elas não sabem que elas sentem o tempo todo falta de algo porque priorizaram muito só um pilar. Não teve esse equilíbrio, né? Isso acontece muito, porque, na verdade, é a inversão de papéis. Sim. Então, quando você inverte os papéis, fica tudo muito pesado. Eu falo que se cada um cumprir seu papel, fica leve para todo mundo. É igual num trabalho, sempre em algum lugar que você trabalha, cada pessoa vai ter o papel dela de fazer ali. Se ela ficar sobrecarregada com o papel de todo mundo e as outras pessoas não fizerem nada, ela vai ficar sobrecarregada. Então, a gente precisa, para não ficar sobrecarregada, fazer aquilo que Deus nos mandou, que é o nosso papel de mulher mesmo, que é de cuidar do nosso lar, edificar o lar, edificar a família. Isso não é pesado para a mulher. Só que hoje as pessoas querem provar alguma coisa para os outros. Então, na verdade, a mulher vai muito para o profissional porque isso é o que é visto. É o que é visto na internet, é o que as pessoas aplaudem, elas acham que o sucesso e ser bem-sucedida é você estar em destaque profissional. Só que você tem que entender o que é que você gosta. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Muito. Porque você tem que parar para se perguntar, mas e eu? Eu tô feliz fazendo isso? É o que eu quero? É isso que me deixa plena? É isso que me deixa... que traz paz na minha casa, que traz paz para mim? Que meu marido fique em paz com isso? Outro dia eu estava até conversando com meu marido e ele falou assim, ó, muitas pessoas que eu conheço viajam muito e quase não ficam em casa. E dão muita palestra fora e tudo, mas isso é uma fuga de casa. Por quê? Porque não tem um lar em harmonia, não tem um lar onde a pessoa gosta de voltar. Então, a pessoa acaba ficando fora de casa porque a casa, para ela, não é um lar. Ela foge, né? E ela foge da responsabilidade, ela foge é um campo de batalha. Sim. Porque o nosso lar, a doutora Ilma Cunha, que é uma psicóloga, ela fala isso, ela fala que o nosso lar pode ser um lugar de refúgio ou um campo de batalha. Então, o que tem sido nosso lar? Porque se for um lugar de refúgio, seu marido, você, seus filhos vão sempre gostar de estar ali. Então, se os filhos não estão gostando de ficar em casa por algum motivo, eles sempre querem estar fora, o marido sempre quer estar fora, ou a esposa sempre quer estar fora fazendo alguma coisa, existe algum problema ali, no lar. Está deixando de ser um lar, está sendo um campo de batalha. E aí é importante analisar, ver o que está acontecendo. E é o que tem acontecido com as pessoas. Elas têm buscado muito profissional. Mas eu quero dar palestra em tal lugar. Eu dou palestra também, mas assim, eu escolho e eu falo muitos nãos, porque minha prioridade é a minha família. Então, eu não posso pregar uma coisa que eu não faço. Não vive, né? Não vivo. Então, se eu começar a viajar sem parar o tempo todo, largar minha família, eu vou estar falando sobre família e fazendo o contrário. É verdade. E a gente tem que ter a verdade, a gente tem que ser de verdade mesmo. As pessoas, elas percebem quando você é de verdade. Quando você não é uma pessoa fake. Então, o que está faltando, eu acho, nas pessoas é isso. São pessoas de verdade, vulneráveis, porque nós somos vulneráveis. Muito. E eu acho que nós, como seres humanos, e eu já
cair nessa de quando a gente traz esse conteúdo e traz também para a área de imagem, né? De trazer armaduras que nem são nossas, mas a gente carrega. A gente carrega por proteção, né? Até eu costumo dizer que cabelo é uma proteção, maquiagem, roupa, tudo é uma proteção. Só que precisa ser feita sob medida, né? Igual quando você fala de Davi e Golias, se Davi fosse pegar a armadura daquele exército, ia atrapalhar ele todo para o propósito que ele tinha ali naquele momento. E eu já vivi, para você ter uma ideia, de ficar tão masculina na minha imagem, que as pessoas questionaram até a minha opção sexual. E aí, por quê? Quando eu me peguei e assustei, eu falo que é o Espírito Santo de Deus que me fez olhar para mim. Assim, não é que essa não sou eu. Essa não sou eu, só que eu estava me armando tanto na imagem que eu estava me transformando numa pessoa que não era eu. E quando a gente fala de espiritualidade, de identidade, de imagem, tá tudo conectado. Só que as pessoas acham que não. E aí eu lembro que nesse dia eu olhei para mim e falei assim, gente, eu tô muito masculina, e cadê minha força feminina? A partir daquele momento eu comecei a mudar e tirar as cascas de mim, de proteção, que não era minha e que estava pesado já. E que estava, inclusive, distorcendo a visão das outras pessoas sobre mim. E eu sei também, com o conhecimento que eu fui adquirindo no tempo, que ali tinha uma carga espiritual também. Só que eu precisava, Silvana, acorda, só que precisava do Espírito Santo agir e eu ouvir ele, né? Porque ele tá lá falando. E a pessoa escutando. andando, subiando e nem tá prestando atenção. Então, você já parou para pensar ou já pegou alguém, alguma cliente que estava nesse processo de perder tanto quanto aconteceu já comigo, e graças a Deus eu me encontrei, de falar assim, não, vamos trabalhar diferente a imagem. A imagem é muito mais do que isso que está sendo revelado aí. Você teve essa abertura? Já, inclusive assim, eu já peguei clientes que elas não conseguiram se encontrar. Elas pararam no meio do caminho. Porque quando chegou nesse ponto dela realmente desabrochar e aparecer, porque o que acontece? A imagem é tão importante que às vezes as pessoas não ligam para a imagem porque elas não querem ser vistas. Então elas se escondem através de uma pessoa que elas não são. De repente, às vezes elas são lindas. Tem algo lindo para mostrar, que eu acredito que todo mundo tem. Sim. Né? Mas vão se escondendo. Aí não tem um corte de cabelo, não se maquiam, não se vestem de acordo, nem nada, porque assim, aqui eu tô despercebida. E aí eu já comecei a trabalhar isso, já teve algumas clientes assim, que me procuraram, mas quando chegou naquela parte delas arrumarem o cabelo e começar a se maquiar e mudar a roupa, elas não conseguiram. Algumas fizeram isso, mas não permaneceram. Não se sustenta. Não conseguiram sustentar, voltaram para o ponto inicial. Aí já não é um trabalho meu. Porque eu falo assim, ó, eu consigo até certo ponto. Até certo ponto. O resto é com você. Você que precisa da manutenção. Não sou eu. Eu te ensino o caminho. A manutenção quem dá é você. Sim, sim. Então tem pessoas que se descobrem e continuam e vão melhorando muito mais até sem mim mesmo. Elas melhoram infinitamente mais, ela como se tivesse despertado, aberto uma chave. Desabrochou, né? E vai, fala, não, essa sou eu, não acredito, eu posso muito mais, eu consigo, já tive clientes assim. E já tive outras que falaram, olha, eu não consigo, isso aqui pra mim tá pesado, tá muito. Eu não consigo aparecer, eu não vou conseguir falar. E aí perdem uma oportunidade também. Sim. Mas aí você tem que entender o limite de cada um, que às vezes não adianta a gente forçar, né, algo. Exatamente. E você trazendo essa questão, né, das fases, porque uma cliente te procura, uma mulher te procura, ela tá querendo evoluir. Agora, se ela vai conseguir ou não, é outra história. Não sei o seu ponto de vista, não sei como que você entende isso. Mas a gente vê muito essas questões de, o meu antes era assim e agora eu tô numa versão melhor. Eu falo muito com a Silvana que essa versão melhor, para aquele momento, ali era a versão melhor, porque você não tinha esse conhecimento que você tá tendo agora. Sim. Então eu falo assim que a gente comparar o eu do passado, você sempre vai estar melhor. Você, assim, espera, né? Que as pessoas tenham evoluído. É bom. A gente espera. É importante que a pessoa tenha evoluído. Mas essa questão de se comparar com o passado e jogar o passado pra lá e falar assim, aquele passado ali, tô falando de imagem, né? Era ruim.
Então, agora eu sou uma versão melhor. Daqui 2 anos você vai estar na versão melhor do que você está agora. Porque a evolução, a moda muda, o foco que você está naquele momento muda. E até entrando nessa questão do que a Silvana trouxe, do feminino, eu fui criada para ser a mulher independente, que não ia casar, que não ia ter filho, que ia ser juiz. Eu sou advogada, não exerço mais a profissão. Minha mãe me criou para isso. Então, eu tinha que ser autoritária, eu tinha que ser independente. O feminino não era permitido. O ser frágil não era permitido. E até hoje você tem isso. Quando você fala de estilos, e aí a gente entra no romântico, no feminino, não é permitido, porque passa fragilidade. E aí ninguém quer, todo mundo quer sair dele. Mas não entende que ele também tem a sua força. Que ele também tem a sua identidade, que você consegue lapidar e trabalhar através de uma comunicação não verbal ou verbal, com detalhes. E aí eu vejo isso, e eu também tô nessa fase de achar o meu feminino. Eu tô mais feminina do que algum dia eu fui. Porque você sente falta. Chega em um momento, amanhã eu vou fazer 40 anos. Força, né? Você sente isso. Você fala assim, o tempo todo, eu fui aquela mulher de 1,80 m, incisiva, que... Mas agora, deixa eu ser frágil. Deixa eu ser feminina. Você sente falta disso. E Deus me colocou. Deus me deu a minha filha por vários motivos. Mas um deles foi pra mostrar, olha, você precisa de aprender a ser frágil. Você é frágil, você tem que depender do seu marido, você tem que ser frágil, você tem que se permitir ser cuidada, você é mulher, então traz essa fragilidade. Não tem problema você chorar, não tem problema você falar que você está com problema, não tem problema você trazer esse elemento do feminino para você. Porque muitas vezes a gente entende que trazer o feminino é um problema. Porque o feminino não passa poder, não passa autoridade, que é isso que todo mundo busca, né? Imagino que você deve escutar isso muito na consultoria de imagem. Quero passar poder, autoridade. E aí não quer o feminino, porque acha que o feminino nunca passa e passa. É interessante você falar isso, Luana, porque assim, eu recentemente, de um tempo pra... Eu era uma pessoa que eu chorava muito. Eu ia dar palestra, eu chorava, eu falava de Jesus, eu chorava. E aí eu falei, gente, não dá. E eu comecei a orar e pedir pra Deus. Falei, Deus, eu não quero chorar mais. Enquanto uns choram muito, outros não choram nada. Eu falei, não tô passando autoridade, esse negócio de ficar chorando, não tá dando, tô passando assim, não quero chorar mais. E eu comecei a ficar muito rígida, muito. E fui ficando, e eu percebi que eu fiquei muito fria. Ainda tô, até hoje. Ainda tô pedindo ele pra voltar. Agora eu falei, não, Deus, eu quero chorar. Volta a essência. Eu quero chorar de Me novo. ajuda a equilibrar isso. E eu fui ficando muito assim, muito fria. E eu tava fazendo umas sessões de coach, né? Com uma coach mesmo, né? Não é... Porque a gente hoje em dia até é complicado você falar de coach. E ela falou comigo assim, olha... Você agora, para essa nova fase que você está vivendo, de mulheres, porque esse ano eu quero mais cuidar de mulheres, voltar com as células que eu voltei, com esse cuidado que eu tinha antigamente, eu quis voltar ao início, porque eu acho que às vezes, quando você vai crescendo para alguns lados, você vai perdendo um pouco a essência. Então, quando eu tô assim, meio perdida, eu volto para a essência, que aí Deus me direciona tudo de novo. E ela falou comigo assim, nesse novo momento que você tá, você precisa voltar a sentir. Porque você não tá uma pessoa que tá sentindo mais as coisas. E olha que eu não falei nada, tá? Isso foi só com percepções dela, que ela é muito boa. Mas eu acho que o Espírito Santo de Deus também contou pra ela. Contou um segredinho foi ali. algo de Deus ali também. Ela falou, então eu vou porque existe, eu não sei se você já ouviu falar no abraço de 40 segundos. Sim. Ela falou, você vai dar um abraço de 40 segundos em todo mundo, na sua família, você vai abraçar, e depois que você conseguir abraçar todo mundo da sua família, você vai passar para outras pessoas. Porque isso vai te ajudar no propósito que você tem agora, de agora pra frente. Aí eu fico lá, né? Chega meu filho, vem cá que eu tenho que te abraçar 40 segundos. Vou contar aqui, colocar no cronômetro. Minha filha ficou, mãe, 10, 20, 30. Eu falei, não, você tá precisando também. Você também está ficando meio fria. Tem paciente aí. Então, mas por quê? A gente, sem perceber, a gente entra nessa onda, né? De, eu não posso sentir, eu tenho que ficar dura, eu tenho que ficar firme, eu tenho que passar autoridade. Mas por que você tem que passar autoridade? Então, às vezes, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Hoje em dia, eu faço essas perguntas para os clientes que eu não fazia antes. Falar, eu queria passar sofisticação, queria passar autoridade, queria passar credibilidade. Eu falo, mas por quê? Não tem problema querer passar, mas ela tem que saber o porquê que ela quer passar. Se precisa daquilo mesmo. E se ela já não está passando e está exagerando. Sim. Porque isso pode, às vezes, mascarar algumas coisas, algumas qualidades que a gente tem naturais, nossas. As nossas digitais, né? Que a gente costuma falar ali, que são nossas, detalhes nossos que... Eu falo, nós somos indivíduos por isso, né? Cristo, Deus te criou de uma forma, cada uma que tem uma forma. E não é... Eu conto isso até pra Maria, que às vezes ela se compara com alguma coisa de coleguinha, eu falo, filha, a sua forma não tem igual.
do seu coleguinha também não tem igual. Então, a forma da Luana é uma, da Simone é uma, da Silvana é outra, porque não tem como. Somos indivíduos com a nossa identidade diferente, com o nosso tempero diferente. E às vezes a gente pega esse temperinho que Deus colocou ali e esconde. Por buscar algo que às vezes nem nos pertence. Nem é o que Deus está querendo pra gente naquele momento ou em momento algum. E a gente busca isso. E essa questão da autoridade é algo que hoje todo mundo quer ter autoridade. Mas às vezes você já é autoridade sem saber. Porque a autoridade é ser respeitado, é você ser referência. Igual a Simone é referência na área dela. Então, assim, você já é autoridade. Pra que trazer mais autoridade? Porque se eu choro, desculpa, mas eu choro, eu perco a minha autoridade? Não, você tá se conectando com o outro, você tá sentindo a dor, é o Espírito Santo ali te incomodando. E aí, eu vou parar com isso, porque isso eu tô perdendo. Mostrando a minha fragilidade, tô sendo muito sensível, tô sendo muito emocional. E qual que é o problema nisso? E aí, eu acho que a gente tá bem distorcido nessa questão hoje. A autoridade é sempre o frio, o muito reto, o muito sério, o muito escuro. E aí você vai se fechando. E a gente vai deixando a nossa digital, o nosso ID ali, apagando. A gente tem que se perguntar o que é autoridade pra gente. Sim. Né? O que é autoridade pra você? Autoridade é ser uma pessoa fria, uma pessoa distante. Né? Uma pessoa... Não é isso. O autoritarismo, né? Você quer ser autoridade, é autoritarismo. E vai te fazer bem, né? Porque é uma coisa que eu falo que eu vejo tantas mulheres, principalmente quando eu faço análise da face, né? Tantas mulheres fortes que têm estruturas de força, têm uma comunicação na face de força, só que tá tão rígida e queria receber carinho. Só que ela não recebe carinho porque o comando que ela manda pro outro é de distanciamento. Mas ela quer o carinho. Mas ela tá mandando o distanciamento. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem quem elas são. E eu costumo dizer, quando eu faço uma análise da face, ela olhar e falar assim, essa identidade, né, a sede da identidade está na face. Não foi só seus pais que te deram. Foi Deus, tem um temperinho, porque senão você ia ser igual a todo mundo da sua casa. Se nem um irmão gêmeo idêntico, que eles dizem ser idêntico, é univitelino, né? Ele é igual. Então, Deus te deu um tempero quando a pessoa começa a identificar cada detalhe que tá ali. Cada emoção que é gerada nela através desse tempero e que ela pode administrar, né? Até porque a própria palavra de Deus fala que as emoções são enganosas, né? E eu costumo dizer que quando a gente estuda os temperamentos no visagismo, a gente que tem que administrar os nossos temperamentos que tem a ver com os nossos humores, que conecta com as nossas emoções. Então, é tão interessante esse papo que a gente está tendo aqui, porque eu acredito que mais mulheres precisam tomar essa consciência, mas não é pensar com a minha cabeça, não é pensar com a cabeça da Luana e nem da Simone, é pensar com a própria cabeça e buscar, ô Espírito Santo, me faça entender isso aqui que eu não estou entendendo, não é mesmo? E é isso que é bonito. E você fala uma coisa na sua imersão que eu fui, gente, que foi sensacional, que me tocou muito, que você queria muito que as pessoas descobrissem que elas são da mesma maneira que você estava ali fazendo um evento, inspirando mulheres, que pudesse se levantar mais mulheres para também, com o seu jeito, né, fazer com que outras pessoas pensassem. Fala um pouquinho pra gente, Si. Então, porque as pessoas hoje, elas estão muito em competição, né, as mulheres. Tá cheio de grupo de tudo, cheio de grupo de network, cheio de grupo de... Nunca teve tanto grupo, assim, de network, de evento e tudo. Mas o que é o verdadeiro network para mim? Eu vou chegar nesse ponto aí que você falou, Sim. Tá? É servir. Sim. O network, ele não é ser servido, ele é você servir as pessoas. Sim. E é o contrário, as pessoas, elas querem fazer um network para ver o que elas podem pegar daquela pessoa, que elas podem absorver daquela pessoa, o que aquela pessoa pode oferecer para elas. Sim. Mas o que ela pode oferecer? Se a nossa mentalidade fosse diferente em tudo, a gente pensasse assim, o que eu posso contribuir para esse lugar? Até na igreja, você vai num culto, em vez de pensar assim, o que eu vou receber do pastor lá? Porque não é o pastor fulano de tal, é o outro, não, então eu vou embora. Em vez de você pensar, o que eu vou oferecer para Deus aqui hoje? O que eu posso oferecer nesse culto hoje? Porque às vezes que a gente vai para servir, a gente recebe muito mais.
Sim. Então, eu acredito que eu não tenho essa competição. Eu acho que quanto mais mulheres se levantarem realmente para poder exercer o propósito delas, elas vão alcançar lugares que eu não vou alcançar, que são lugares que com o jeito delas, as pessoas vão ouvir elas, gostam dela, às vezes não se identificam tanto comigo, identificam com a outra. Sim. Se a gente entender isso, que o que é nosso, o que Deus colocou para você é para você, e não adianta o outro querer tomar seu lugar, você querer tomar o lugar do outro, Verdade. que cada um tem seu lugar. Então, a gente tem que contribuir para multiplicar, porque no reino de Deus não é competição, é multiplicação. Sim. Sim. Quanto Até mais você porque contribui, juntas, né, chegam lugares muito mais altos para Deus, nem é pra gente. Então, a gente tem que pensar assim, eu vou multiplicar. Eu tenho esse podcast, não tem mais não sei quantos mil podcasts, ótimo, nós vamos multiplicar aquilo que precisa, que as pessoas precisam ouvir, que elas precisam mudar, que elas precisam receber. E as pessoas hoje, elas não sabem assim, o que elas querem. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente começa a comparar e a olhar pessoas na internet e falar, isso aqui tá dando certo. Então, eu tenho que fazer desse jeito. Mas dá certo é eu falar as coisas assim, brava. Eu ser brava, eu falar de um jeito que eu sou impaciente, que eu não tenho carisma nenhum, que eu sou chata. Isso as pessoas escutam, isso dá engajamento, isso dá seguidor. Só que às vezes a pessoa ela não é daquele jeito. Então, não vai funcionar para ela, funcionou para outra, porque ela é assim. Eu acredito muito que o que funciona é a verdade que você é. Você viver a sua verdade, a verdade da sua identidade. Sim, sim. Por isso que eu bato muito nessa tecla de conhecer quem a gente é, de buscar a nossa real identidade. Sim. E trabalhar aquilo que você tem, aquilo que Deus te colocou nas suas mãos, dentro da sua identidade. Porque como não existe ninguém igual a ninguém, ninguém igual a você, se você fizer algo do seu jeito, não vai ter ninguém que vai fazer daquele jeito. Verdade. Porque não tem ninguém igual. Agora, se você imitar o outro, você vai estar fazendo algo que não é o original. E nem se destaca, né? E nem destaca. Porque vai ser mais um daquilo. Né? Então, assim, é igual você falou sobre grupo de network, existem muitos. E eu gosto de chamar de conexões com propósito, né? Que eu tenho o projeto Café do Alto, que surgiu assim, igual ontem você estava falando na célula lá que eu participo também, tá, gente? Eu tô em tudo. Também não consegui, tava dando aula. Que é interessante a gente parar e olhar o que a gente tem, né? O que eu tenho, que é meu. Deus me deu para fazer alguma coisa com aquilo. Porque eu sempre penso que Deus nunca dá só pra gente. Quando você fala de compartilhar, você já caiu a ficha? Então, aprendeu? Então, compartilha. Então, faz muito sentido para mim quando você pega o que você tem e coloca em prática. E essa conexão com o propósito que ela surge porque eu tive afinidade com você, tive afinidade com a Luana. Quando você tem afinidade com as pessoas, ela vai funcionar. Não adianta você querer forçar a barra em um network, que ele não se sustenta. Né? Ele vai se sustentar se for de verdade, se tiver valores próximos, não igual, mas valores parecidos, né? Fé principalmente. Porque é muito difícil quando você tenta andar com pessoas de fé diferente, vai chegar uma hora que vai ter atrito. Né? A mesma coisa, eu falo que relacionamento, seja casamento, namoro, amizade, trabalho, precisa ter principalmente valores parecidos, fé parecida e querer somar. Ao invés de querer, deixa eu só sugar o que a Simone tem pra mim, o que a Luana tem pra mim. Não, precisa somar. Não é só venha a nós, né? Como aquele ditado, venha a nós, vosso reino nada. É aquela coisa, somar. O que eu posso somar pra Simone? A Simone vai somar pra mim, eu vou somar pra Luana. Porque o que eu vejo muito deixa eu ver o que eu vou tirar dela. E não é por aí, né? É o servir, né? E o nosso maior padrão é Jesus. Então, se Jesus veio para servir e ele nunca foi autoritário, a identidade dele nunca foi uma identidade autoritária, ele foi reconhecido. Então, na verdade, a sua identidade ela é reconhecida, né? O seu nome ele é reconhecido pelas pessoas, ele não é imposto. Ninguém tem que impor nada. Tem que ser... As pessoas veem isso. Então, por isso que é aquilo que você falou. A pessoa pode ser romântica, ela pode ser vulnerável, ela pode ser mais amável.
que isso não tem a ver com a autoridade dela. Sim. Eu conheço pessoas que são super amáveis e são autoridade no assunto, naquilo que elas falam, naquilo que elas fazem. As pessoas reconhecem a autoridade, elas não precisam ser bravas, não precisam ser rígidas. É porque às vezes a gente admira, né, aquilo. A gente fala, eu queria ser mais assim, queria ser mais firme, queria ser mais forte nisso. Mas tem como você ser firme, só que de uma forma amável. A questão das É a estratégias, forma de como né? que você fala, né? Outro dia eu fui falar uma coisa com meu filho, eu falei assim... Antes eu falava meio assim, filho, não pode fazer isso. Não quero que você faça isso aqui, nesse lugar, aqui embaixo. Não quero que você faça essa bagunça. Aí outro dia eu falei, gente, não tá funcionando. Então eu tenho que mudar meu jeito de falar. Aí eu sentei lá, falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Mamãe pode te fazer um pedido? Assim, você vai ouvir a mamãe? Fui bem... Por dentro, você queria dar um Aí ele sacode no assim- menino, né? Mas eu falei assim, sem... eu não tava sendo falsa também. Aham, tava verdadeiro. Porque às vezes a gente faz um papel ali. Não, mas não tava não. Eu falei assim, não, Deus, me dá uma unção aqui. Aí eu falei, olha, não queria mais que você brincasse aqui, desse jeito, aqui nesse lugar. Tem como você ir pro seu quarto quando eu fazer isso? Você faz isso pra mim? Você me ajuda nisso? Gente, nunca mais. Olha pra você ver. E até porque eu acredito, eu só já vi seu filho, eu nunca conversei com ele. Mas eu acredito que você comunicou com ele da maneira que ele gosta. Da maneira Da que ele se sente personalidade. Da acolhido. personalidade. E assim, pelo pouco que eu já vi que a gente, igual você fala que eu saio lendo tudo, né? Pelo Sai pouco mesmo. que eu vi, ele tem características de uma pessoa que gosta de ser acolhido, né? De ser tratado com carinho. E isso, a sua autoridade de mãe vai gerar muito mais reconhecimento para ele quando você entrega o que ele espera. É personalizar, né? Se você for olhar Jesus, ele personalizou o tempo todo mundo. todo. Engraçado Né? que eu tava falando isso na aula com as meninas. Essa questão a gente tava falando sobre os perfis comportamentais e a comunicação de cada um. Eu falo, quando você entende os perfis comportamentais, a forma de comunicar de cada um, é mais fácil de você atender o seu cliente. Porque Sim. você vai entender de cara aquele cliente que é mais prático, objetivo, aquele que você tem que dar mais detalhe. E a comunicação, e isso é com o filho, com o marido, com o seu cliente, com quem você está atendendo, ela tem que ser personalizada, porque a comunicação ela é como que você fala e não o que você fala. Né? É a forma que você fala ali que vai induzir a pessoa a ter uma atitude, a comprar ou a te obedecer. E é engraçado isso. Eu uso muito essa técnica com a Maria no sentido de... Eu não falo com ela para me ajudar, eu falo com ela para ser a minha ajudante. Então, quando eu quero que ela faça alguma coisa, eu falo, mamá, vem aqui. Aí eu chamo ela de mamá. Mamá, vem aqui, por favor. Aí ela vem, oi, mamãe. Você quer ser ajudante da mamãe? Vem cá pra você ser ajudante. Vamos agora juntar os seus brinquedos. E você é ajudante da mamãe. Aí outro dia ela fez uma bagunça, ela, mamãe, ela, vem cá pra você ser minha ajudante. Foi contra isso. Vem cá pra você ser minha ajudante. Porque ela vê muito mais valor em ela ser minha ajudante do que ela tá me ajudando. Então, a forma que eu levei ali a comunicação pra ela, eu fiz ela agir da forma que eu queria que ela agisse, né? Induzir ela ali naquela questão. Mas é isso, é você entender o outro, quem é o outro. Sim. E como você comunicar. Porque a comunicação, ela não existe um padrão também. Tem um padrão ali técnico da oratória, e a retórica também vai depender, né, de qual que é o objetivo que você deseja com a sua fala, com as suas palavras ou com a sua escrita. Mas quando você personaliza, você entende quem é o outro e a forma que o outro comunica, você consegue gerar mais conexões e mais empatia. Sim, sim. E isso é legal, eu falo que é divino. É muito especial, porque eu via o Dr. Augusto Cury falando assim, que Jesus, né, que ele não era cristão, aí depois se tornou cristão estudando a mente de Cristo. Ele falando assim, ó, Jesus era fantástico, ele poderia pegar todos os discípulos e no estalar de dedos mudar todo mundo, mudar a mentalidade de todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele treinou por 3 anos e meio, cada um do seu jeito, para se tornar quem eles se tornaram. E com isso eu acredito que todos nós podemos treinar a personalizar a gente de acordo com o olhar de Deus. Uma vez eu falei com uma cliente assim, você já fechou os olhos e pediu para Deus te mostrar como você é? Para Ele te fazer enxergar? Ela falou que não. Depois ela foi e fez esse exercício. Falou, Deus, me mostra como o Senhor me enxerga. E ela enxergou todas as características. Porque se a gente traz essa personalização, a nossa identidade visual
vai ser mais definida, nosso comportamento também vai ser mais definido, e a gente acaba desabrochando, igual você falou, esse desabrochar vem de dentro, externa na imagem, né? Vai aparecer, todo mundo vai ver, inclusive, porque parece que Deus, quando ele quer pegar uma pessoa, ele põe uma lanterna em cima dela, né? É a graça, né? Eu falo que é a graça. Sim. Às vezes você olha uma pessoa, ela não tem tanto conhecimento das coisas, ela não é uma pessoa tão estudada, ela não é uma pessoa que fez tantos cursos, mas ela tem uma graça de Deus. Sim. E o que faz toda a diferença é a graça de Deus. E é bonito de ver, né? Porque aí toca as pessoas, você fala, gente, mas essa pessoa não é possível, eu conheço gente muito melhor que ela para fazer o que ela faz, e por que ela destaca tanto? Por causa da graça, por causa do coração, por causa da motivação correta. Sim. Né? A gente tem as coisas, se você tem a motivação correta para fazer aquilo, as coisas de Deus, elas fluem de uma forma natural, porque aí ele consegue agir. Deus não consegue agir aonde a gente quer agir demais. Ele consegue agir aonde a gente deixa ele agir completamente, aonde a gente permite ele fluir, e não a gente fazer do nosso jeito. Verdade. Né? Então, ele tem que ser o guia do nosso barco, porque aí as coisas fluem de uma forma tão maravilhosa, tanto a nossa casa. E leve, né? E leve, não é pesado. Né? As pessoas hoje, elas estão pesadas, estão carrancudas, estão... Então, às vezes, assim, você não vê as pessoas sorrindo mais. Sim. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Né? Então, a maior beleza, ela vem de um coração alegre. Então, quando seu coração está alegre, você vê que aquela pessoa, ela é linda. Ela pode não ter aqueles traços perfeitos, harmônicos, aquela simetria no rosto toda que as pessoas andam até fazendo, né? Mas ela é linda. Porque ela tem a beleza de Cristo que formoseia o rosto dela. Verdade. E eu falo que até contagia, né? Porque eu falo que uma coisa que pode contagiar é isso. A moça que cuida da minha casa, é interessante, porque ela fala, Silvana, todas as vezes que eu venho aqui, ela sempre chega no momento que a gente está finalizando o nosso devocional, eu junto com o Gils. E aí, às vezes, ela chega no momento que a gente vai orar, a gente chama ela para orar. Aí ora nós três. Ela falou assim, engraçado, Silvana, todas as vezes que eu venho trabalhar aqui, eu venho leve, saio daqui leve. E não é sempre que eu vou em todas as casas assim. Que às vezes tem coisa que o assunto é pesado, o ambiente é pesado. Aí eu falei assim, quando a pessoa começar, eu ensinando pra ela, quando a pessoa começar com um assunto pesado, começa com leve, desconversa. Fala assim, por exemplo, a pessoa reclamou. Você viu, reclamou da chuva, por exemplo. Choveu hoje. Não, menina, mas estava precisando chover. Não, olha que fresco que tá. Então, rebate com uma mensagem para ela refletir. Né? Não é brigar, não é criticar, não é entrar na mesma onda ali da pessoa e dar constância, mas faça isso por ela, porque ela vai aprender. E ela falou assim, Silvana, eu tô aprendendo, já estou praticando do jeito que você... Aí eu ainda comecei a treinar com ela. Falei, vamos treinar, eu vou reclamar. E fica divertido, sabe? Mas eu acho que isso a gente pode levar para as outras pessoas que às vezes estão tão agitada, tão agressiva, um dia mais leve. Por que não? Né? Não perder a oportunidade de ser uma pessoa bacana. E intencionalmente, porque se a gente olhar, às vezes a gente acorda atacado também, né? Mas se eu olhar isso e deixar isso me dominar, eu vou viver uma vida muito ruim, né? Então, é escolhas. São as escolhas. Eu falo que até o que você assiste, né, o que você escuta, tudo influencia no seu dia. Tudo interfere. Então, as músicas que você ouve, os filmes. Eu até falei com meus filhos, falei, você tem que ver filmes e ver séries, ver coisas que vão edificar a vida de vocês. Que vão trazer mais fé, que vão trazer mais alegria, que vão trazer criatividade, não coisas que vão trazer peso, medo. Sim. Né? Meu filho mesmo, teve uma época que ele estava tendo muito medo. Eu falei, o que você está assistindo? Já fui lá, o que você está assistindo? Porque você está assistindo alguma coisa que está te dando medo. Aí a gente sempre está monitorando, eu e meu marido, ver o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Porque quando você põe um louvor, você já acorda, coloca uma música, um louvor alegre, né? Porque tem louvor triste também. Tem uns louvor lá que te coloca lá pra baixo. Eu falo, não, vou colocar louvor alegre. Vou colocar música feliz. Meu filho mesmo, quando ouve essas músicas, é porque ele é mais da música, né? A Esther gosta de música, mas não é tanto, assim. O Esteve, ele canta, então ele fica assim, não, mas essa música não. Isso aqui dá uma tristeza na gente, quero nada que me deixa triste. Falei, então vou colocar uma música alegre. Aí você ouve essas músicas, você ouve filmes que te ajudam. Eu até passei na célula, né, uns filmes.
e livros que ajudam você a ter mais conhecimento, a melhorar como pessoa, parar de ver notícia ruim. É. Né? E a Tem gente que só pensar, vê né? notícia ruim. É. Gente, ela em casa teve um dia que o Willi tava com essa mania de acordar e já ligar o jornal, assim, e só desastre. Só Eu tristeza. passava e desligava, eu falava, não, pelo amor de Deus, tomando café da manhã, a televisão lá, e você não vê, né, porque só fica o volume da televisão lá no fundo e você tomando café da manhã. Só desastre, só acidente, e aquilo já atrapalha o seu dia. Não é que você tá fingindo que aquilo não acontece no mundo. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. Sim. Mas você não precisa de acordar com essa carga negativa, sabe? Porque você sabe que vai estar aquilo ali, você sabe vai que atingir seu vai dia, acontecer. né? Mas você vê tanta coisa ruim, tanto desastre, tanto acidente, que seu dia fica pesado. Por causa da forma que você começou o dia, ou você viu, ou você ouviu. Quando eu advogava, eu saía de casa muito cedo pra ir pra audiência. E sempre, assim, pelo menos uma vez na semana eu vi um acidente de moto. Pelo menos uma vez na semana. O dia que eu vi um acidente de moto, por mais que não aconteceu uma fatalidade, a pessoa só machucou, eu ficava acabada. Era 7 horas da manhã, eu vi um acidente, eu ficava assim, nossa, eu ficava pensando naquilo ali o tempo todo, não, coitada daquela família, será que aquela, né, coitada daquele pai de família, o que o cara tá indo sustentar, aconteceu um acidente, tem que trabalhar. Porque é ruim, você traz uma energia. Não é fechar os olhos pro mundo, o que tá acontecendo no mundo. Mas é saber o que você tá digerindo que ali. você tem, né? Sobre a Que você tá história do outro. digerindo pra também você se potencializar e ajudar esse mundo. Sim, Eu penso sim. assim, que você tem que estar forte para ajudar as pessoas, né? Sim, sim. É uma química, né? A nossa química tem que estar com uma química boa, eu falo. Sim. E esse ajudar o mundo, às vezes a gente acha que a gente tem que salvar o mundo. Né? Agora eu vou salvar. Agora eu vou salvar É a o mesma mundo. coisa que querer ser Jesus, né? Nossa. A gente não consegue, mas assim, se a gente ajudar, eu falo que uma pessoa que é curada emocionalmente, Sim. que tem uma vida saudável, busca ter uma vida saudável, essa pessoa ela influencia, pelo menos os da casa dela, vai influenciar, Sim. que vão influenciar outros, que vão influenciar outros. É igual quando uma pessoa está doente emocionalmente, ela afeta todo mundo. A família verdade. fica doente. Verdade. Sim. Então, pra gente ser leve pra alguém, a gente tem que se cuidar. Eu falo que cada pessoa, se ela cuidar dela mesma, ela já está fazendo uma grande coisa. E tem Então- observando, né? As pessoas estão observando o que ela tá fazendo. E aí, porque ela tá sendo. Alguém tá se inspirando nela. Sim, As pessoas se inspiram na gente sem a gente saber. sim. E elas observam a gente é observado o tempo todo. Verdade. E muitas vezes a gente não sabe. E às vezes a pessoa ela não fala, então você fala assim: eu tô num lugar aqui que ninguém me conhece, mas às vezes conhece, sabe Sim. quem você é, tá se inspirando em você, mas não tá falando. Então, por isso que tem que tratar bem todo mundo, onde você estiver, cumprimentar as pessoas, ser gentil, porque você nunca sabe o que aquela pessoa tá passando. Sim. E também, além de você estar sendo observado, não é só para poder provar alguma coisa para alguém que você tem que ser assim. É porque realmente a gente inspira. E aí isso pode mudar o dia de uma pessoa, Sim. né? Então, e que tem a ver com a identidade também. Sim. E a Sim, elegância, que todo mundo É, busca que é também. elegância, que é elegância. É o que todo mundo fala. Eu, quando pego cliente, é a Estilo primeira elegante. coisa. Eu quero ser elegante. Mas o que é elegante pra você? Aí o pessoal acha que elegância é alfaiataria, é andar de blazer. Aí fica todo mundo igualzinho, né? Aquela coisinha. Todo mundo querendo ser de blazer. elegante. Eu falo que é par de jarro. Padear. Todo mundo cabelo partido no meio, pra Mas o que trás. você descreveu aí é a pessoa elegante, a pessoa que se importa com o outro, a pessoa que é educada com quem tá varrendo a rua ali, ou o chefe autopoderoso, um todos, né? CEO. Não importa quem. Ela é educada, ela preza pelo outro, ela dá um sorriso, ela dá um bom dia, tem empatia, tem uma escutativa. Isso é uma pessoa elegante. sim. Não é só roupa, né? Não é Porque a roupa. todo mundo tem alguma coisa pra ensinar pra gente. Com certeza. Todas as pessoas. Sim. Então, as pessoas, ao invés de fazer as coisas meio mecânicas, elas têm que observar. A gente tem que ser mais observadora. Aham. Né? Porque outro dia, outro dia não, hoje mesmo eu fui comprar uma camiseta, esses ambulantes que ficam vendendo camiseta. Eu parei para poder comprar uma camiseta para meus filhos, um show que vai ter, né? Aí eu falei assim, aí eu vi a forma que ele veio me atender, aí aquela coisa, não, esse aqui é essa, não, mas a gente não tem essa por causa disso. Eu falei, gente, olha, tem que ser desse jeito, ele não tem preguiça. Aham. É uma pessoa que não tem preguiça de vender. Sim. Ele tá ali, ele é bem-humorado, Sim. quer te ajudar. E às vezes você vai numa loja super chique, a pessoa tá ali mal-humorada, te trata mal. Parece que você tá fazendo um favor de comprar. É verdade. Né? Ela não tá nem querendo te ver. Eu falo, desculpa eu ter entrado na loja. Eu só entrei Tem umas aqui. lojas que é isso Ou mesmo. restaurante, né? Você fala, você pede uma coisa. Ah, não tem não. E tem gente que faz questão
de atender o cliente. É claro que tem pessoas também, clientes, que são meio inconvenientes, né? mas não é essa questão. Você vê que a pessoa, ela quer te ajudar, ela quer resolver seu problema. Sim. Que nós temos que ser resolvedores de problema, eu falo. Sim. Se você resolve o problema de uma pessoa, você ganha aquela pessoa. E Às vezes é ganha uma seu coisa dia simples, também, né? Porque a gente se sente bem. Que você foi útil, Sim, né? sim. A gente tem essa necessidade. O ser humano, ele tem necessidade de ser pertencente, Sim. de ser útil para alguém, Sim. de ser inspirador. Então, para você cumprir esses protocolos, né? A gente precisa fazer algo. É. Precisa ser assim, precisa realmente, não parecer, mas ser. Sim. E parecer também, que eu falo que sim. às vezes você não tem só que ser, você tem que parecer Tem que ser parecer também. É os dois. É os Não dois. basta ser mulher de César, tem que parecer mulher de que César. parecer. Não tem jeito, É tem que verdade. estar ali, né? Ih, Lu, tá chegando nosso Nossa, tá tempo. acabando. Não, gente, mais 2 horas, por favor, Simone. Passa rápido, né? Passa. Que E papo não tão vai ser gostoso. a primeira vez que você veio. Vamos mas ter não vai outros ser a convites, última. sim. Né? Ah, eu amava, obrigada, Que gente. papo Né? gostoso, né? E é gostoso porque eu e a Lu, a gente não traz pauta, roteiro de nada, porque a gente quer que a conversa seja assim, natural, e que as pessoas do outro lado percebam essa naturalidade e entendam que todos que sentarem aqui vai ter muito a acrescentar. E a gente quis te trazer justamente que a gente sabia que suas histórias, que tem muitas, eu tenho certeza, acrescentaria para quem está assistindo, né? E eu queria que você deixasse um recado final, né? Se você quiser falar pra gente, se quiser olhar para a câmera, fica à vontade, mas deixa um recado final para aquela pessoa que está ali assistindo, chegou até aqui e quer muito trazer a própria identidade para fora. É, claro, vai revelar na imagem, mas vai refletir nela própria. O que você deixaria como mensagem para essa pessoa? Então, seja autêntica, que é o nome do programa Autenticidade em Pauta. Seja você mesmo, que Deus vai usar você com as características que você tem, com a personalidade que você tem. E o coração alegre formoseia o rosto, Sim. que é aquilo que a Bíblia diz. Então, seja uma pessoa leve, feliz, independente das circunstâncias. Porque, apesar das guerras, se você estiver feliz, se você estiver bem, você consegue vencer. E com Jesus, tudo é possível. E tudo Sim. fica mais leve. Sim. Ai, que ótimo. Então, gratidão, Cê. Obrigada, Gratidão. gente. Muito Simone. bom sempre conversar com você. Tenho certeza Eu que que você agradeço. acrescenta para muitas vidas, né? E é importante a gente buscar acrescentar, mas quando a gente acrescenta, a gente sabe que a gente também recebe, né? Porque, igual você falou sobre ser útil, a gente se sentir útil principalmente para Deus, porque a gente fala, eis-me aqui, Deus, mas muitas vezes a gente não deixa Deus agir. Mas quando você fala, eis-me aqui, e daqui a pouco vê um testemunho aqui que você foi usada, vê alguém falando ali, nossa, que me deu um despertar quando você se posicionou desse jeito. Isso é muito prazeroso, né? E eu falo, nó, Deus, obrigado por ter sido útil nesse momento. Então, agradeço e aguarde que a gente vai ter mais convites. Ah, Você obrigada. volta, né, Lu? Obrigada, Simone. Obrigada a Volta vocês. sim, foi um prazer te conhecer. Que honra. A Já escutei honra é tanto minha. falar nessa oportunidade do nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agregou muito e eu tenho certeza que tem mais para agregar. Então, quem não segue a Simone ainda, segue, porque eu sei que ela tem muito conteúdo, um conteúdo além da imagem, gente, sim. que é o que a gente preza e o que a gente fala, né, Silvana? sim. Além da imagem ali. E não pode esquecer da fala que a gente vai gravar da Maria ainda. Sim. Curte, compartilha. Ativa Ativa o sininho. E acompanha E os acompanha próximos. os próximos. Então é isso, gratidão.